Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre 2 Tessalonicenses, uma epístola escrita também por Paulo na cidade de Corinto em sua segunda viagem missionária. Interessada aos irmãos da cidade de Tessalônica, escrita cerca de 50 a 51 depois de Cristo. Os temas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses são bem semelhantes. Porém, Paulo escreve essa segunda carta aos irmãos de Tessalônica para aprimorar e esclarecer coisas que ele havia ensinado na primeira epístola, principalmente para tirar dúvidas dos irmãos sobre a segunda volta de Cristo. Pois os irmãos de Tessalônica não poderiam ficar com essas dúvidas, porque isso poderia tirá-los do foco e fazer com que eles não permanecessem fiéis à volta do Senhor Jesus. No capítulo 1, ele fala da fé e do amor dessa igreja. Com certeza, a igreja em Tessalônica era também motivo de orgulho para Paulo. No versículo 3, está escrito assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Ele está falando aqui, eu rendo graças ao Senhor por vocês, meus irmãos. Como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então ele está falando, eu tenho andado alegre, porque a fé de vocês, meus irmãos, continuam crescendo. E o amor a cada um de vós aumenta uns para com os outros. Inclusive, Paulo usava o testemunho de vida desses irmãos quando ele ia pregar em outras igrejas, em outra cidade, falando sobre a fé e o amor dessa igreja. No versículo 7 e 8, está escrito assim, que me chama muita atenção também. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus. Ele está dizendo, vocês que estão sofrendo perseguição aí também na cidade de Tessalônica, fiquem tranquilos, permaneçam com fé no Senhor Jesus. Eu sei que vocês estão atribulados, mas descansem no Senhor, porque Ele virá nos buscar. Então, a nossa certeza é essa. Nós estamos aqui esperando no Senhor, passaremos por dias maus, dias difíceis, mas essa é a nossa certeza que consola e alegra o nosso coração. E ele termina assim: manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos no seu poder, com labareda de fogo. Então ele diz assim que é um sinal. Jesus vai chegar assim. Olha que interessante. Com uma labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conheceram a Deus. E aqueles que não obedeceram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando, calma, fiquem tranquilos. Deus saberá quem é o justo, quem não é o justo. Então, vocês que permanecerem fiéis, vocês vão morar com o Senhor na eternidade. Mas, infelizmente, aqueles que não ouviram, deram as costas, não se arrependeram, não quiseram, não aceitaram, esses receberão um castigo eterno. E no capítulo 2, ele fala para não andarem, mais uma vez, ansiosos ou confusos sobre a segunda volta de Jesus. Ele quer esclarecer que eles não poderiam andar por aí desesperados, esperando sim, com esperança sim, mas não ansiosos e desesperados ao ponto de acreditar em qualquer coisa. Inclusive, aparentemente, a igreja de Tessalônica pode ter recebido falsas cartas, falsas epístolas ou falsas profecias, ensinamentos errados. Então, Paulo aqui ele gasta tempo corrigindo equívocos doutrinários nessa epístola para realmente fazer com que os irmãos continuassem se firmando em fé e não saíssem do foco. Inclusive, ele fala da apostasia no capítulo 2. O que é a apostasia? É o abandonar da fé. E essa apostasia, Paulo esclarece que vai acontecer, que aconteceria antes da volta de Jesus Cristo. Então, eles deveriam estar atentos a este sinal importante, a apostasia, e ao mesmo tempo não entrar nela, não estar com a sua fé abalada, mas pelo contrário, a fé desses irmãos, como um conselho de Paulo, deveria permanecer firme no Senhor Jesus, apesar deles talvez verem os sinais dessa apostasia. E eu quero perguntar para você, como está a tua fé hoje? A sua fé está abalada pelas circunstâncias, pelas situações, pelos problemas que você tem enfrentado? Você tem firmado a sua fé em alguma coisa? Em conquistar algo, conquistou ou não, e a sua fé fica abalada? Em quem está firmada a sua fé? Eu quero te fazer um convite. Só Jesus pode mudar a situação da tua vida.
Só Jesus, sim, pode transformar toda e qualquer situação e vida. Então a nossa fé não é infundada, a nossa fé é firmada nele, naquele que pode todas as coisas. Então essa tem que ser a nossa fé, uma fé inabalável. Me chama a atenção também 2 Tessalonicenses 2,15, que está escrito assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Mais uma vez ele está falando, cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado, estejam firmes e atentos àquilo que vocês têm ouvido. Guardem no coração. Quando ele fala aqui, retende a tradição daquilo que foi ensinado, é aquilo que já foi ensinado pela palavra de Deus, guarde em seu coração. E então você vai conseguir agradar ao Senhor e perceber que em tudo Ele está presente. Guarda a palavra no seu coração e permaneça obedecendo, porque você só tem a ganhar. E confiando com a esperança na volta de Cristo. No capítulo 3, Paulo aconselha a manter um bom relacionamento. Ele fala, irmãos, vamos manter um bom testemunho, né? Vamos manter uma boa conduta para nos relacionarmos bem com os outros e principalmente para expressar quem é Jesus, quem é Deus em nossas vidas. Inclusive ele fala assim, trabalhem para prover suas próprias necessidades temporais. Então, tenha um bom testemunho para provar quem é Deus, quem é Jesus. E um conselho aqui, providenciem, trabalhem para prover o seu próprio sustento. Não sejam pesados aos outros, mas ao mesmo tempo não se cansem de fazer o bem. Ele está falando, providencie o seu próprio sustento, trabalhe para isso, tenha um bom testemunho, uma boa conduta, não seja pesado a ninguém e ao mesmo tempo abençoe o outro. Seja bom, não se canse de fazer o bem. O que quer dizer? Pratique o amor fraternal. Podemos aprender muitas coisas com 2 Tessalonicenses, coisas preciosas. Vamos citar alguma delas, para não esquecer nunca mais. Não se esqueça, guarde no seu coração os ensinamentos de Deus. Sobre o cuidado com as falsas doutrinas. O que não está ligado ao contexto bíblico não é verdade. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a pura verdade, inquestionável. Então nela nós temos que confiar, somente nela. Lutar para não entrar em apostasia, que é algo muito triste para o cristão, né? Perder a sua fé. O justo viverá pela fé, e nós vivemos pela fé no Senhor Jesus. Ansiar pela volta de Cristo, ter o desejo de estar com Ele, assim como Paulo tinha, ter o desejo de morar, de voltar para a nossa morada, de estar com Cristo Jesus eternamente, mas não andar desesperados, ao ponto de acreditar em qualquer profecia ou em qualquer palavra que se diz por aí. Somente a palavra de Deus é verdadeira. Permanecermos firmes, com uma fé inabalável nele, na esperança de sua volta. Essa é a nossa esperança. Por isso nós vivemos aqui felizes, apesar de toda circunstância ou adversidade do nosso dia a dia, ou dia mau. Nós permanecemos alegres. E que alegria é essa? É a esperança de que Jesus virá nos buscar. E nada se compara à glória da morada eterna. Se você ainda tem alguma dúvida sobre alguma parte da Bíblia, algum estudo, algum livro, mesmo depois de ter visto algum vídeo, se você tem alguma dúvida, coloque no comentário qual é a sua pergunta, qual é o seu questionamento. Assim que pudermos, nós vamos responder com todo carinho. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.